Quando a presença enche a sua casa. Terceiro dia, o segredo das filhas de Sara. Cristo é o centro da família. Sem o Senhor Jesus, nada pode subsistir, porque não podemos receber nenhuma bênção fora de Cristo. Somente somos abençoados porque estamos em Cristo. Todas as bênçãos procedem dele e são por meio dele. O que ele é diante de Deus, nós somos também. João diz que, segundo ele é, também nós somos neste mundo, porque estamos nele. Pode parecer que isso não se relaciona com o nosso casamento, mas a verdade é que quando lidamos com o casamento sem Cristo, vamos tentar manter tudo pela nossa própria força, e isso não se mantém por muito tempo. Todo casamento bem-sucedido no reino de Deus tem uma terceira pessoa envolvida, Cristo. Mas o problema é que presumimos que o Senhor Jesus apenas nos manda fazer coisas e que, no fim das contas, tudo vai depender de nós. Assim, vivemos procurando algum tipo de autoajuda para mudar o nosso casamento. Quando o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor, ele disse que o seu nome seria Salvador, literalmente Yeshua. Não é que ele veio nos ensinar um caminho de como ser salvos. Ele veio para nos salvar. Ele mesmo é a nossa salvação. Essa é uma diferença entre a lei e a graça. Quando pregamos a lei, dizemos às pessoas o que elas precisam fazer. Mas quando pregamos a graça, falamos do que o Senhor faz por nós. Quando temos uma crise no casamento, não pensamos que precisamos de um Salvador, mas presumimos que devemos aprender como nós mesmos podemos salvar o nosso casamento. É por isso que muitos pastores pregam um tipo de autoajuda. Se você está em crise no casamento, vou lhe ensinar 7 passos para salvá-lo, 10 passos para ter uma união feliz. Tudo isso é o que você mesmo pode fazer, mas viver na graça significa crer que ele mesmo vai tirá-lo do buraco. Imagine uma pessoa que está se afogando. Você a vê e então lhe atira um livro, dizendo: Pega aí, meu último livro, Como Aprender a Nadar em 5 Lições. O que essa pessoa precisa é de um salvador que a tire da água e a leve para um lugar seguro. Mas tudo o que oferecemos são regras para que ela mesma se salve. Muitos buscam métodos, mas Deus nos dá Cristo. Todos queremos aprender como transformar o nosso casamento de água em vinho, mas podemos como fazer isso a não ser que Jesus seja convidado para fazer o milagre. E quando ele faz, o milagre acontece num instante, e não num processo que leva toda a vida. Se alguém quer produzir um vinho excelente, isso vai levar de 15 a 25 anos, mas o Senhor fez o melhor vinho num instante. Você não precisa esperar por tanto tempo, apenas peça ao Salvador para salvá-lo. Sempre associamos salvação com ser salvo do inferno e da condenação, mas a palavra salvação é sozo, e ela significa muito mais do que isso. Podemos ser salvos de uma enfermidade, de uma vida de pobreza e, é claro, de um casamento ruim. Ele, porém, não nos salva destruindo o casamento, mas mudando a nossa sorte. O nosso Salvador quer nos salvar de tudo isso. Se Cristo é a terceira pessoa em nosso casamento, então tudo será feito a partir dele. O nosso cônjuge será o beneficiário, mas na verdade tudo tem a ver com Cristo. Vamos ver como maridos e esposas devem se relacionar com Cristo no seu casamento. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 13, do 1 ao 6. Quando Pedro diz igualmente, ele está conectando a orientação feita às mulheres aos versos anteriores, e nos versos anteriores, lemos que, como Cristo se submeteu ao Pai, assim igualmente as mulheres devem se submeter ao seu marido. Lembre-se de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Não há competição entre eles. Eles não sentem ciúmes um do outro. O Espírito Santo veio para glorificar a Cristo, e Cristo veio para fazer a vontade do Pai. Mas o fato de serem um não significa que não existem diferentes funções. Jesus, o Filho, se submete a Deus Pai. Submissão não significa inferioridade. Homens e mulheres são iguais diante de Deus, mas têm diferentes funções. Pedro diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quando nos submetemos, estamos sendo humildes e por isso recebemos graça de Deus.
A graça e o favor de Deus nos protegem daqueles que querem tirar vantagem de nossa atitude submissa e assim abusar de nós. Paulo diz que as mulheres devem se submeter ao seu marido como ao Senhor. Eu sei que muitos homens não merecem respeito, alguns não merecem que sua esposa lhe seja submissa, mas o Senhor não diz para as mulheres se submeterem conforme o marido, mas diz para fazê-lo como ao Senhor. Se você se submeter como ao Senhor, ele mesmo vai cuidar de você. Ele vai lhe dar o seu favor, a sua graça. Obviamente, se o seu marido lhe diz para fazer algo claramente contrário à palavra de Deus ou que contrarie sua consciência, você deve dizer não. Isso porque sua submissão é, antes de tudo, a Cristo. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5, do 5 ao 6. Quando nos submetemos, ganhamos o favor de Deus, e isso significa que ele nos exaltará. Muitos pensam que Deus é contra sermos exaltados. Na verdade, ele diz para não nos exaltarmos, mas quando ele mesmo nos exalta, experimentamos glória. Por causa da mentalidade feminista, criou-se a ideia de que submissão é algum tipo de inferioridade e fraqueza. Isso não é verdade. Não siga o pensamento do mundo, siga a palavra de Deus. Quem anda segundo o mundo vive em constante derrota. A submissão libera o favor de Deus. Se a esposa tiver o favor de Deus, ela vai edificar a sua casa na rocha. Gostaria de lhe dar alguns exemplos de como a submissão libera o favor. É um fato da vida que quando a mulher age de forma masculina, o homem se torna mais feminino. No entanto, quando ela é submissa, ele age da forma mais masculina possível, e isso envolve protegê-la e supri-la. O exemplo de Esther. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Esther 2,15. Depois que o rei Assuero destitui Vasti da posição de rainha, ele promoveu o maior concurso de Miss da história, com a diferença de que o prêmio do concurso seria ele mesmo. Milhares e milhares de moças se apresentaram e entre todas ele escolheu Esther. Qual o motivo de Esther ter sido tão abençoada? A Bíblia diz que ela alcançou o favor. Todas as candidatas ao trono certamente pediram muitas coisas, como roupas, perfumes e acessórios para impressionar o rei. Esther, porém, não pediu nada, somente o que Hegai, o eunuco, mandou. Observe que ela se submeteu a um eunuco. Você acredita que o rei colocaria um homem musculoso e bonitão para cuidar do seu harém? De forma alguma. O eunuco era um homem castrado e certamente efeminado. Talvez não fosse respeitado pelas outras moças, mas Esther fez tudo o que ele disse. Ela se submeteu a alguém que talvez estivesse muito abaixo na escala social daquele tempo. Contudo, do ponto de vista natural, era sábio se submeter ao eunuco, pois ele sabia o que agradava ao rei. Ele tinha ajudado a antiga rainha a se embelezar muitas vezes, mas muitas mulheres se recusam a se submeter, dizendo que não podem se submeter a um homem que não merece o seu respeito. O que não sabem é que isso apenas trará ainda maior favor sobre elas. A submissão de Esther permitiu que o favor de Deus fosse derramado sobre ela de tal forma que todos os que a viam a favoreciam. Em Esther 2:20 lemos que mesmo depois que ela foi feita rainha, ainda continuou se submetendo ao seu pai de criação. Isso certamente lhe trouxe ainda mais favor de Deus. Ter o favor é a coisa mais importante na vida. Se você é um negociante e ganha favor dos seus clientes, você será um empresário abençoado. Se você é empregado e recebe favor do seu patrão, você será muito abençoado. O exemplo de Daniel. Algumas vezes, a mulher precisa dizer não ao marido, mas isso também deve ser feito com um espírito de submissão. Se o marido pede, por exemplo, que você minta dizendo que ele não está, você não precisa gritar com ele dizendo que você é crente e jamais faria aquilo. É possível ser fiel ao Senhor sem precisar ter uma atitude desrespeitosa com o seu marido. Um exemplo dessa atitude nós vemos em Daniel e seus amigos na corte de Nabucodonosor. Daniel propôs no coração não se contaminar com as comidas do rei, pois obviamente desrespeitavam a lei dietética de Moisés e também eram consagradas a ídolos. Mas como recusar a comida sem ofender o rei? Ele poderia simplesmente dizer que era fiel a Deus e jamais comeria aquelas comidas. No entanto, em vez disso, pediu ao cozinheiro que fizesse um teste com eles e seus amigos. Eles iriam comer apenas legumes e beber água. Se depois de 10 dias estivessem fracos e desnutridos, então comeriam a comida do rei. Mas se estivessem mais sadios do que os demais jovens, então ele gostaria de ter permissão para não comer as iguarias do rei. A atitude de Daniel foi de desobedecer com submissão, e por causa disso alcançou o favor.
Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel 1, do 8 ao 9. Há sempre um caminho de submissão. Assim podemos discordar e até desobedecer sem sermos rebeldes. O exemplo de Jesus. Com 12 anos de idade, o Senhor Jesus já discutia com os doutores em Jerusalém. Como você acha que ele discutia? Ele poderia dizer a um mestre: Você já tem 70 anos e até hoje não sabe o que significa esse trecho da Bíblia? Ou dizer a outro: Você sabe que fui eu quem escreveu a lei, por isso posso lhe dizer o que ela significa. Não, ele não fez dessa forma. Diz o Evangelho que ele ouvia e fazia perguntas aos mestres. O Senhor, aos 12 anos, sabia muito mais do que seus pais, mas mesmo assim eles eram submissos, e por causa disso crescia em favor diante de Deus e dos homens. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Lucas 2, do 51 ao 52. Alguns assumem que só se submetem a alguém maior e melhor do que eles, mas isso não é submissão. Se o outro é maior e mais forte, não há escolha. Normalmente, a mulher é mais inteligente do que o marido, mas mesmo assim ela deve se submeter por causa do favor do Senhor. Por que ser submissa? Voltando ao texto de 1 Pedro 3, lemos que a mulher deve ser submissa ao marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, ao observar o seu honesto comportamento cheio de temor. A promessa de Deus é que a mulher pode ganhar o seu marido pela sua conduta. Esse é exatamente o oposto do que algumas mulheres fazem. Elas reclamam e falam o tempo todo pensando que vão mudar o marido com a sua irritação. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Provérbios 21, 9. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Provérbios 21, 19. Lembre-se de que a submissão traz o favor de Deus, e é pelo favor de Deus que a casa é edificada. Havia uma mulher de Deus na Inglaterra que realmente amava o Senhor. Ela havia dito ao seu marido que precisava adorar a Deus nos fins de semana. Num certo domingo, ela disse que ia ao culto, mas seu marido a proibiu. Ela amavelmente respondeu: Eu amo você, mas não posso deixar de adorar o meu Senhor. Ela foi ao culto, mas quando voltou, a porta estava trancada. Seu marido a havia trancado do lado de fora da casa. Ela passou toda a noite gelada do lado de fora. Quando o dia amanheceu, ele abriu a porta e ela entrou como se nada tivesse acontecido e perguntou o que ele queria para comer para o café da manhã. O nome de seu marido era Smith Wigglesworth, que ficou conhecido como o apóstolo da fé, que ressuscitou mais de 10 pessoas. Mas o que muitos não sabem é que foi a sua esposa que o ganhou para Cristo por causa do seu comportamento. Uma das pessoas que ele ressuscitou foi sua esposa. Quando ela morreu, ele a ergueu sobre os pés e ordenou que o espírito de morte saísse dela. O espírito dela voltou ao seu corpo e disse: Smith, o que você está fazendo? Eu estava falando com Jesus. Ele respondeu: Querida, eu senti muito sua falta. Ela então lhe disse: A minha hora chegou, deixe-me ir. Vista-se de um espírito manso e humilde. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, do 3 ao 4. A palavra de Deus não nos proíbe de usar ouro ou roupas bonitas. Ela apenas enfatiza que o homem interior é mais importante. Uma mulher cuja beleza está baseada unicamente em sua aparência é muito pobre. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, 30. Como filhas de Sara. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3, do 5 ao 6. Em Gênesis 18, o Senhor apareceu a Abraão e Sara e lhe fez a promessa de que Isaac nasceria dentro de um ano. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda, disse um deles. Certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho, também o meu senhor, terei ainda prazer? Gênesis 18, do 9 ao 12.
Deus vem pessoalmente trazer a notícia a Abraão. E Sara estava ouvindo a conversa à porta da tenda atrás deles. Sara era uma mulher normal como as de hoje. Quando ouviu que teria um filho, ela riu no seu íntimo por dentro. Ela não soltou uma gargalhada, ela riu por dentro. Esse versículo foi usado pelo Espírito Santo em 1 Pedro 3 para dizer que Sara chamou Abraão de Senhor. Ela, porém, ela não o chamou de Senhor audivelmente, mas no seu íntimo. Isso significa que ela chegou a um ponto em que se tornou completamente submissa e reconheceu seu marido como líder no seu íntimo. Ela também não riu audivelmente, mas por dentro. Mesmo assim, o Senhor perguntou: por que se riu, Sara? Quando o garoto nasceu, deram-lhe o nome de Riso. Isaac significa riso em hebraico. Sara é a única mulher que teve sua juventude renovada na velhice. E Deus quer que essa bênção seja estendida a todas as irmãs que foram feitas filhas de Sara. Precisamos aprender o segredo de Sara para experimentarmos essa renovação da juventude. Gênesis 18:11 diz que Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Isso significa que eram pessoas normais, não tinham nada de extraordinário, mas Deus renovou a sua juventude na velhice. Por que afirmamos isso? Porque no capítulo 20, lemos que um rei chamado Abimeleque quis tê-la como esposa. Aquele era um rei ímpio que não tinha interesse em beleza interior. Ele se interessou por Sara por causa de sua beleza natural. Isso significa que Deus renovou a juventude de Sara literalmente. Se as irmãs tiverem a atitude de Sara, receberão por herança a bênção de Sara, pois a palavra de Deus diz que todas são filhas de Sara. Amém.